Olá, bom dia! Pessoal, estamos ao vivo. Hoje, nossa quinta live, Encontro do Conhecimento. O nosso convidado de hoje é o Araújo, né? Vamos aguardando enquanto o pessoal vai entrando na live. Hoje a gente está fazendo em horário especial, né? Por disponibilidade do nosso convidado. Mas as nossas lives acontecem, né, nas quartas-feiras às 20h30, certo? Então, se quiserem já colocar um alarmezinho aí, a gente já vai ficando online, certo? Vamos aguardando. Então, o nosso tema que será abordado hoje é postura, né, e a prática da musculação. Nós vamos conversar com o educador físico, né, o Araújo. Araújo, eu vou te entrando. Oi, bom dia. Bom dia, Cleide, tudo bem? Tudo bom? Como é que está Tudo você? bom. É um Tudo prazer bem. revê-la e desde já obrigado pelo convite de poder Igualmente. esclarecer algumas coisas importantes, né? E de dúvidas de muitos dos nossos praticantes, ou alunos, ou até pacientes teus, né? Sim, com Referente certeza. referente à musculação e o que ela pode contribuir nessas questões de saúde, questões ortopédicas, clínicas e em cada exigência ou necessidade de cada questão clínica que um paciente ou um indivíduo apresente. Acho que cada modalidade pode contribuir de alguma forma, desde que bem orientada ou prescrita, né? Mas é um prazer te ver de novo, parabéns pelo trabalho, né? Fico muito feliz em poder contribuir brevemente e dar continuidade a um despertar de consciência das pessoas, né? Em Sim. relação à saúde. Isso que é o mais importante. Tu já me conhece há um bom tempo, né, Araújo? Uhum. Eu já pratico musculação, sei lá, acho que desde os meus 16, 15 anos, né? Nunca parei de fazer. E a gente vê muita diferença, né? Mudança no corpo, assim. E aqui no sul a gente tem muito um preconceito, né, com a musculação. Eu vejo assim, o pessoal acha que é só para quem quer ficar bombado, né? Ah, Mas tem toda a é questão, isso, né, isso. de auxílio. Pode falar. Às vezes tranca para mim um pouco, tá? Vou te pedir um pouquinho de paciência. Estou com os dados móveis ligados e estou com o Wi-Fi também, tá? Tá, Mas, tranquilo. Cleide, tu comentou uma questão bem importante, né? Eu sempre ressalto hoje, assim, a gente não vamos separar as coisas, né? Em questões, assim, estéticas, emagrecimento, hipertrofia, que são coisas que a gente decidiu também comentar aqui agora, Sim, a gente, hoje, se a prescrição da musculação ela for bem prescrita, ela vai atender às necessidades e às prioridades e algumas metas e objetivos específicos. A gente precisa tentar equalizar isso no meio da atividade, né? Tu pode ter a sim, melhor prescrição possível referente a alguma questão postural, advinda da Cleide, que indicou alguma paciente, mas ela também se preocupa com questões estéticas. E uma sim, coisa não pode ir contra a outra, né? A gente precisa também fazer com que esse indivíduo, esse paciente, o praticante, futuro praticante, ele tenha uma aderência à atividade. E isso envolve questões que transcendem ao prognóstico, né? sim, O que a Cleide pediu para ser trabalhado, que eu preciso atender, que eu preciso tentar administrar, mas também aquilo que vai fazer o nosso aluno, o paciente, continuar, né? Porque dada a melhor prescrição, ainda assim a gente precisa gerar uma aderência ao programa, né? À programação. sim. Uhum. E isso eu chamo muita atenção, às vezes
vou talvez polemizar um pouco o assunto, porque por vezes o nosso aluno ele vem para a academia com uma expectativa que ele possa conseguir tudo através da academia. Mas assim como ele vai na Cleite, na clínica da Cleite, para buscar algo mais específico, às vezes na academia ele vai precisar buscar esse algo mais específico com um trabalho mais personalizado. Sim, Nem sempre a academia vai conseguir abraçar essa causa. Hoje mesmo um aluno me mandou uma situação de alteração postural, de escoliose, de hérnia de disco. Eu já venho há quase 6 meses fazendo a prescrição dele com a maior segurança e tentativa de efetividade. Mas eu sempre comento, por vezes a academia, tendo uma boa orientação, ela vai se preocupar primeiro com a segurança. Sim. Pelo menos eu vou falar por mim. A gente se preocupa ao menos com a segurança. Posteriormente isso, como pode ser efetivo ao ponto de eu não gerar riscos para o aluno, já que eu não vou estar com ele particularmente a todo instante. Sim. E isso é algo que precisa ser trabalhado com o aluno, para que ele não entenda que às vezes só querem me oferecer um trabalho personalizado, mas não, a atividade por vezes, dependendo das questões clínicas, ortopédicas, posturais, individuais, precisa-se de um trabalho, não para sempre, mas às vezes um período personalizado. Sim, Né? até Isso... melhorar essa consciência corporal, né? Exato, exato. Tu Muito sabe boa. que vem muita gente para mim que o cirurgião plástico encaminha, né? Aham. Porque as mulheres querem fazer, né, uma lipo, tá com alguma barriguinha e tal, e o médico na hora de fotografar, ele percebe que às vezes é uma questão bem postural mesmo, né? Não é Uhum. caso para cirurgia, né? Mas de recolocar esses ombros para fora, né? O Perfeito. peito já se recoloca, também a questão da barriga ali, né? Às vezes é uma pochetezinha que tá ali em função dessa postura que não tá bem adequada, né? Muito bem colocado. Sim, e outra coisa que tu comentou, né, sobre essa aderência, né, e um atendimento mais personalizado, assim, quando eu indico, né, a musculação para a pessoa se estruturar, né, hoje em dia a gente fica muito largado nos ligamentos, né, fica soltinho, né, uma postura Aham. muito relaxada, isso também é algo comportamental, né, Muito bom. então a musculação ela consegue estruturar, né, deixar a pessoa mais forte para que ela consiga fazer as suas atividades laborais e também de lazer de uma forma muito mais tranquila, saudável e sem riscos de se machucar, né? Muito Ah, bom, eu, Cleiton. eu brinco também que no verão, né, mês de janeiro, a gente atende uma galera que resolve fazer trilha, tá de férias, vai subir morro, né? Sem aquele preparo do ano inteiro de uma musculação, de uma atividade física, né? Então, no mês de janeiro eu atendo o pessoal que se quebra Ah, porque tá ali animado, super feliz muito. de férias, E né? isso, se tu me permitir, eu vou Claro. levantar uma questão bem importante. Essa última questão que tu comentou. Em outras lives que eu fiz, eu sempre pontuei que a lesão, às vezes, ela está entre vários fatores, né? A demanda maior que a capacidade é bem importante. E, por vezes, muitas pessoas ainda decidem praticar um esporte para se preparar ou para se sentir Uhum. melhor condicionada. E muitas vezes elas precisam se condicionar e se preparar para fazer determinado esporte ou prática. Então, Sim. esse é um viés, assim, que também Sim. tem que ser trabalhado por nós, por ti, Cleide, por mim. É Claro. um papel nosso, né, nessas questões. E tu comentaste também uma questão anterior, por exemplo, em pessoas que vêm em trabalho pós-cirúrgico, né, tanto para Sim. ti, ou, por exemplo, uma aluna minha, a Melody, que fez uma cirurgia, uma abdominoplastia. Uhum. Minto, ela fez lipoaspiração, mas ela está retornando agora. Mas o Sim. trabalho tem que ser muito mais de liberação miofascial, um alongamento, ele precisa gerar complacência, né, dos tecidos, do que impor uma sobrecarga tensiva, musculação. Sim. Até para Mas não gerar uma fibrose, né? exatamente, ela precisa sair do inativo, ela não pode ficar no estático. Ela tem que ter Sim. um trabalho dinâmico,
mas não que exponha ela a um risco maior, a lesão daquela face que está retraída, né? Que está Sim, rígida, que está em processo de defesa. Vamos pensar holisticamente, né? Alguém me sim, agrediu, né? É mais ou menos nesse sentido. sim, Então, eu acho que toda a prática ou modalidade, ela não pode ser essa é boa, essa é ruim. Eu vejo que por muito tempo o pessoal condenou, às vezes, uma modalidade, o crossfit, ou funcional, ou musculação, sim. ou qual o melhor. Desde que tu esteja preparado para aquilo, tudo vai bem. Agora E, Desculpa. tudo, e tudo pode ser uma transição, né? Eu Sim, faço isso para fazer aquilo. Eu me preparo aqui para estar bem aqui. A minha aluna vai fazer um trabalho inicial de alongamento, algumas semanas, com alguma mobilidade, com algum trabalho de exercício que não gere tanto estiramento dessas fáscias, né? sim. Para que depois ela volte a treinar. Então, tudo é uma transição, né? A gente não pode pensar estaticamente só naquele momento. A gente tem que abrir um pouco o leque para conseguir até planejar melhor as coisas. Pode falar, Sim. Kate. Não, eu ia falar. O que que eu ia falar? Isso acontece, Kate. Faz parte. Bom, ah, mas enfim, essa parte de tu conseguir convencer, às vezes, a pessoa, né, de que ela precisa fazer uma musculação. No consultório, assim, né, quando eu indico, né, a musculação para fazer um acompanhamento para a gente conseguir modificar, né, esse padrão articular e manter essa pessoa bem alinhada, né, e bem Bom. funcional, a musculação ela entra como um coadjuvante bem importante, principalmente nessas Uhum, situações de escoliose, de hérnia de disco, né? uhum. Mas às vezes a gente tem que quebrar, né, essa barreira assim da musculação, porque já evoluiu muito, né, Araújo? Isso tu pode falar Bom, melhor do posso. que Se tu me eu nesse permite. sentido, né? Eu sou só Aham, praticante, mas tu como profissional acho que perfeito, consegue Cleide. explicar bastante pra gente assim como que Vou, funciona, né, essa vou, transição aí da eu vou expor musculação. de uma forma pedagógica bem sucinta para quem não pode ver agora. Até te peço salvo, tem muitos praticantes e Claro. alunos que me pediram para te salvar e passar. Sim, sim. Mas vamos pensar assim, ó. Nós temos uma postura ideal. Existe a postura ideal, isso eu te comentei, né, Cleide? Sim. Sim, existe. Seria a postura. Existe um padrão ortopédico que mostra que em determinada posição do nosso corpo, em pé, sentado ou deitado, ele vai economizar energia de músculo, de fáscia, de ligamento, de cartilagem. A partir do momento que eu saio de um alinhamento que me gera mais ergonomia, mais economia, aquilo gera mais aderência, gera desgaste, gera Sim. demanda. É como, pedagogicamente, como professor, eu vou dizer, é como um carro com as rodas com balanceamento errado, com a Sim. geometria fora do ponto. E que isso, talvez agora não, mas daqui a um mês, daqui a alguns dias, ou talvez daqui a um ano, dependendo da gravidade da alteração. Sim, E a vai musculação. gerando uma degeneração, né? Exato, exato. Então, essa desarmonia, eu bato muito tempo na tecla de que essa desarmonia e descompensação e desbalanceamento postural, a musculação, ela, como a ideia é que ela seja prescrita individualmente, e aí a pessoa precisa cuidar quando é uma musculação generalizada, igual para todo mundo. Infelizmente, a gente está num processo em que as academias querem dispor o espaço muitas vezes e ainda não tem um olhar mais a cuidado para a prescrição. Nem sempre ela dá as melhores condições para o profissional passar essa prescrição individual. E aí o profissional tenta não errar. Como o Araújo hoje tenta não errar? O Sim. aluno, se ele faz uma avaliação postural comigo, se ele tem alguma alteração postural, na hora da prescrição, a gente procura ver, ou na avaliação, a gente procura ver quem está mais rígido, quem está hiperalongado ou fraco, quem ali restringe alguma mobilidade que pode prejudicar esse praticante ou paciente na hora da sua atividade diária ou na musculação. E nesse ponto, na hora da prescrição, a gente tenta ser compensador.
né? Aí a pergunta que mais me fazem, e quando você não tem o teste postural? Quando você não tem esses detalhes ortopédicos? E isso o tempo de prática me ensinou. Sim, Ou seja, nós temos a capacidade de verificar visualmente e através de uma anamnese algumas queixas. sim. E mesmo se eu não tivesse isso, quando eu faço uma prescrição hoje, eu tento não errar. Eu faço um balanceamento de 1:1. Se existe um segmento corporal, vamos pegar a cintura escapular, né? Que tu comentou, os ombros Uhum. protusos, Sim, rodados, ou o dorso curvo. O que eu preciso prescrever para que fique alguns para X cadeia, mas que eu não esqueça da cadeia antagônica, da contrária. sim. Ou seja, função versus função. O que eu não posso errar é olhar só para a estética ou outras questões objetivas e fazer função x ao quadrado e deixar de lado a compensação, né? Sim. Essa outra função. Então, fazer aquele. Vou ser bem prático. Se existe num plano de movimento um exercício que eu empurre, que eu tenha um para puxar no mesmo plano para compensar isso. Né? Uhum. Se eu faço um exercício que gera um determinado nível de estiramento muscular, de face, ou uma exigência articular mais específica, eu preciso pensar na hora, tá, ela gera isso. O efeito disso crônico é isso. O que eu preciso fazer para que o grupo contrário àquilo seja compensado, para que não fique uma função priorizada e outra não. É aí Sim. que começa a ver os Fique problemas da compensando. musculação. É aí que começam os problemas da atividade diária, assim como uma pessoa que passa o dia inteiro com o dorso curvo, ela puxa sempre com esse braço, empurra sempre com a mesma perna, né? Isso vai gerando uma simetria, um desbalanceamento. Mas eu não posso ser hipócrita, Cleide, de dizer que existem muitas prescrições que pensam só na estética e de repente priorizam determinados grupos e não se preocupam no que eles vão gerar. Um trabalho de o exemplo clássico na musculação, né? Esse peitoral ou as puxadas e remadas que causam às Sim. vezes depressão escapular e rotação interna, às vezes a báscula, né? Que é, ou a escápula alada. Eu preciso pensar em qual grupo no treino de costas, se existe um treino de empurrar, existe um de puxar. Quais são os grupos que eu contrabalanço aquilo no outro treino, Sim. assim como no membro inferior. As lesões acontecem quando tu tem um desbalanceamento entre grupos anteriores e posteriores, os grupos internos, adutores e abdutores. Então, a gente se preocupando com essa questão já é uma grande arrancada para que se pense em saúde articular, corporal, saúde física, em geral, do nosso praticante ou paciente ao longo do dia, porque ele passa a fazer algo que é compensador para ele, no sentido de uma melhora desse balanceamento muscular. Existem avaliações, testes que podem verificar ou tornar mais acuidado a prescrição, para tu saber se existe uma instabilidade ali, uma falta de mobilidade, ou uma rigidez, né? Seja coluna vertebral, quadril, joelho, ombro. Hoje a musculação ela é diferenciada se bem prescrita. Essa Sim. frase é uma pena dizer ser bem prescrita. Não é falar mal, mas quanto mais a gente estuda, Cleide, na tua área, mesma coisa, Sim. mais a gente vê que existem, às vezes, coisas que não deveriam estar ali, sabe? Isso aqui não precisava estar aqui, Sim. né? Numa prescrição, num prognóstico anterior, num histórico anterior do que a pessoa veio, né? Sim, Então, mas agora te ouvindo, né, a gente sabe de algumas academias, pelo menos aqui na minha cidade, né, que em alguns horários nem tem educador físico à disposição dos alunos, né, é só o recepcionista que fica ali dando um auxílio, né, aham, mas é muito triste isso, né, porque acaba se perdendo muito também, né, para a profissão, acho, do educador físico, né, sim, acaba não auxiliando muito e o risco das pessoas se machucarem também é grande, né? Então, assim, quando eu indico, né, a quiropraxia, que nem eu comentei contigo antes, né,
que eu sempre, a musculação, né, dentro do consultório de quiro, eu sempre falo pro paciente assim, olha, tu tem que, a tua mente é teu guia, né, tu tem que entender o funcionamento do teu corpo e até certo ponto a dor do treino é positivo, mas a partir do momento que tu começa a fazer, tu percebe que aquele movimento tá meio esquisito, tá pegando um grupo muscular que não é o que o exercício está propondo de Muito trabalhar, bem. é porque alguma coisa não tá certa. Então, sempre, né, procure fazer quando é exercício livre na frente do espelho, se olhando para ver se não tá dando uma roubadinha pro lado mais Aham. forte, né? A questão de pernas também, né? Assim, quando vai malhar, manter as pernas bem equilibradas, a mesma abertura das duas, né? Manter o abdômen sempre bem contraído, mesmo que esteja malhando perna ou braços, Sim. né? Que dá aquela Mecanismos de balançadinha, proteção, uma né? embaladinha, Exato. né, para puxar a Aham. carga. Então, nesse sentido, assim, eu até queria te perguntar, né, Araújo, o que que é mais positivo? Às vezes é pegar mais carga, fazer uma repetição maior ou fazer um exercício livre? Hoje se sabe, bem categoricamente, que os dois estímulos, tanto de repetições mais altas, quanto de cargas mais altas e volume de trabalho mais baixo, são importantes. Porque uns vão estimular determinados tipos de fibra e outros outras. A questão é que ao longo do treino, a gente precisa priorizar algo de volume maior no início, porque é mais seguro, e com o passar do tempo, se existir a possibilidade de saúde física para causar uma progressão de intensidade maior, pode existir uma economia de trabalho na semana para a pessoa com o passar do tempo. O que eu quero dizer é que quem treina por vezes mais intenso, ou consegue se exigir mais, talvez não precise estar tanto tempo na academia. Sim, Como eu faço essa analogia com os meus alunos hoje? Você tem pouco condicionamento? Doses homeopáticas várias vezes na semana podem ser mais rápidas para te adaptar, podem te sim, gerar e trazer mais resultados. Ah, mas quanto mais vezes melhor? Não, existe uma dose-resposta. Eu falei homeopática. Homeopática, eu quero dizer no sentido, ela é uma dose branda que cai por terra a ideia de te dizer que tu precisa ficar dolorido ou sim, dor e desconforto para tu gerar adaptação. Só o fato de tu quebrar aquele ciclo, né, de exigência normal do dia do teu trabalho com uma prática física sistematizada, organizada, tu já vai gerar um estímulo diferente. Ele não precisa ser algo que desencadeie um processo inflamatório no outro dia. Ele não, ele não precisa ser algo que te gere um número X mínimo de microlesões naquele grupo muscular. Ele precisa só quebrar aquela homeostase, né? Quebrar aquele equilíbrio normal. Ele quebrou, amanhã eu venho melhor. A, a dose, quando ela é homeopática, o corpo responde muitas vezes melhor do que a dose cavalar e que eu preciso ficar o triplo do tempo parado. Porque o triplo do tempo parado, a nível de sistema nervoso central, a nível de questões metabólicas, pode ser contraproducente. sim. Então é melhor um estímulo mais brando, amanhã de novo, outro dia de novo, outro dia de novo, outro dia de novo. O corpo reconhece isso como algo frequente, que Sim, não é tão agressivo e que torna possível uma adaptação mais rápida. ele reage melhor, né? Ele reage melhor, então não precisa necessariamente ir lá e na musculação e errar. Ah, eu fiz um baita treino, fiquei dolorido. O que acontece é que por muito tempo se fez aquela propaganda, né, da musculação de que sempre visando muito a parte atlética, né? Ele Sim, precisa treinar até a falha, que não é mais necessário, até mesmo atleta. sim, Né? Até atleta para estar bem condicionado, se ele treinar sempre até a falha, ele perde desempenho, ele sim. perde performance atlética, muscular, ele perde. Ele precisa ter Ele um perde a momento muito. explosão, né? Exato, ele perde até o fisiculturista perde. Ele não pode. Isso, a nível de sistema nervoso central, vai prejudicar ele no longo dos treinos posteriores, né? Sim, Então tem que ter um ponto assim, ó. Vou trabalhar com uma economia X de reserva
mas vou trabalhar, muitas vezes. Ah, mas eu tenho pouco tempo, então vamos trabalhar o corpo todo, ou uma parte ou região do corpo, de acordo com o que a pessoa pode vir na semana, mas que ainda assim seja possível ela repetir aquilo. Muitos erros que eu vejo é já começar a musculação, às vezes treinando um treino super dividido. Aí aquele estímulo foi dado na segunda, vai treinar lá na sexta de novo. Já destreinou. Já se Sim. perdeu o estímulo. Era mais vantagem ter treinado mais partes corporais de forma mais branda, para ter maior resposta, né, fisiológica, e mais rápida e não tão agressora, como eu comentei antes. Aí, com o passar do tempo, a gente vai progredindo mais esse estímulo por sessão. Mas aí a pessoa já está respondendo melhor. Sim, eu acho que quando a pessoa vai com uma consistência, né, uma frequência maior também na musculação, além dela se motivar mais, né, ela fica mais feliz que está conseguindo fazer o treino, às vezes mais curtinho, né, Aham, exato. e todos os dias não ocupa tanto do dia dela, né? Muito Não bom. precisa de 1 hora e meia, 2 horas para depois tomar banho e poder ir trabalhar, Aham. né? Ou chegar em casa muito tarde, né? Então acaba funcionando melhor para encaixar no meio das atividades do dia a dia, né? E a pessoa também acaba não ficando dolorida, que nem tu mesmo mencionou, né? Uhum, Então ela fica mais motivada, ela não tem dor e exato. continua indo, né? Então, tu tem um resultado, uma evolução, né, muito melhor. Eu vejo alguns pacientes assim que, agora eu vou começar, com sangue nos olhos, né? Vou pra Aham, musculação, a tocar o aham. terror, né? Não, mas esse ponto é o Só que, ponto de consciência nosso, né? Que a gente tem que é, ir dar aquele freio inicial, mas tem que sim, aproveitar isso também. De sim, certa forma, tem que aproveitar. É bom que o aluno venha motivado e que a gente consiga manter essa sim, aderência. Mas essa progressão mais fracionada, ela é sim, bem interessante, porque mas que tu diminua a dose. Não adianta ela ser sim, fracionada e a dose ser alta. Como eu disse, né? Existe uma dose mínima para gerar um estímulo, existe uma dose máxima que, se for ultrapassada, tu não vai ter ganhos. sim. Além daquilo ali, é só um desgaste físico. Isso precisa ser entendido, né? Então, existe uma dose branda, mínima, que gera estímulo. Essa zona a gente tem que trabalhar. E a dose acima, ela pode ser que seja contraproducente. Ela só vai Às gerar vezes a dor e pessoa, desconforto. sim, E faz impossibilidade de muita vir amanhã. coisa. Aham, É, exatamente. Faz muita coisa e daí no outro dia tá lá que não consegue se mexer na cadeira, né? E aí fica lá 2, 3 dias sem ir na academia porque tá com muita dor. aham. Até isso é uma coisa, não sei se tu consegue nos explicar a fisiologia, né? Dessa situação. Eu, quando troco de treino, né, geralmente fico Uhum, um pouquinho dolorida daqueles movimentos novos, enfim. claro. Mas se eu deixo de ir no dia seguido, aquela dor parece que vai se arrastando, ela vai indo, né? Aham. Mas se eu continuo indo mesmo com dor, Melhora. se dissolve, Aham, exatamente, se né? dissipa, exato, exato. É como se existisse um sistema de fluxo que facilita a limpeza de todos os locais, Oxigena, né? a oxigenação, melhora de função de endorfinas, dopaminas, algumas proteínas anti-inflamatórias e anestésicas corporais que o teu próprio corpo produz para tu sentir menos dor. E uma questão importante, assim, é bom ressaltar, é que a escolha na prescrição também é importante nessa hora. Existem alguns exercícios que exigem bastante da mobilidade do estiramento muscular. E existem aqueles que trabalham de uma forma mais no plano anatômico, no comprimento anatômico desse músculo. Aquele exercício que pegar o meu músculo e estirar muito, mesmo que tenha uma carga branda, pode ser que ele gere algum tipo de microlesão naquele tecido, porque ele estirou demais aquele tecido. Ele fez aquele músculo perder um pouco da propriedade plástica dele. E isso vai gerar um pouco de dor, mas foi dor por exigência de comprimento, não foi porque a carga foi grande, não foi porque. O que eu quero dizer é que às vezes uma aula de pilates com peso corporal super leve pode deixar a pessoa dolorida, porque exigiu de Sim, grandes amplitudes de movimento.
Sim. né? Isso é a musculação, na musculação tem que se cuidar. Mas como eu faço para diminuir ou minimizar minha dor? Eu tento ir no outro dia novamente, se há possibilidade, óbvio, né? Mas vamos considerar que a dose foi branda e tu tem que ir no outro dia? Deve. Justamente por isso, porque quando eu mobilizo, quando eu esquento, quando eu aumento o fluxo de sangue, quando eu aumento a oxigenação de um tecido, eu torno ele mais complacente de novo. Eu melhoro a nutrição dele, eu estimulo a nutrição articular, muscular, tecidual de fáscias, e isso facilita a minha não aderência dos tecidos e isso melhora a minha capacidade de diminuir a minha percepção de dor por causa Também. das endorfinas, das dopaminas, né? Essas citocinas que se fala, as proteínas, né, que estão envolvidas na diminuição da percepção de dor, né? Os O próprio nociceptores, né? ácido lácteo, né, que fica ali entre as fibras Exato, também. exato. Às vezes a pessoa também tem cãibra, né? Aham, Ah, uma coisa que me chama bastante atenção, assim, às vezes a pessoa adora fazer um exercício físico, né? Toma colágeno, mas esquece de tomar uma aguinha, né? aham, Então, o corpo também ele vai perdendo essa aham. fluidez, né? Ele também não te dá a Perfeito. mesma resposta, né? Exato, Do exato. exercício. E importante que tu ressaltou a parte nutricional hoje, né? Existem trabalhos que mostram que por mais bem planejada que seja feita uma atividade ou programação de treino, se a pessoa não tiver matéria-prima para conseguir reparar aquele tecido, Sim, ela também vai sofrer, né? Ela vai ter mais dor, desconforto, ela vai demorar mais para se recuperar de um estímulo para o outro. E aí, nesse ponto, as proteínas é inevitável nós falarmos, né? Tanto as essenciais quanto não. E é importante o pessoal, às vezes, dar uma pesquisada e verificar que existem proteínas que, se nós absorvermos determinadas proteínas, algumas o nosso corpo vai produzir a partir delas. Né? O colágeno também é uma delas. Que são, e outras nós precisamos ingerir, né? Principalmente origem animal, mas a gente tem a origem vegana hoje, que tenta compensar esses altos valores biológicos de cada proteína e que tem bons resultados, mas talvez um pouco mais trabalhosa a alimentação, né? Ou dieta de quem hoje precisa se adequar a determinadas restrições, né? Seja de lactose, seja da parte proteica de algum tipo animal, né? Que a pessoa não possa ou possa comer, ou que ela não come a proteína de origem animal, só a vegana, ela vai ter que se organizar melhor, né, para conseguir sanar essa recuperação mais adequada. Mas existe a possibilidade, uma orientação nutricional nesse ponto é fundamental. Para a gente não entrar nesse mundo que é grande, e aí sim, prefiro deixar. Aliás, pessoal, eu acho isso bem importante, né? A gente tem que cuidar, assim. Eu posso fazer uma crítica, Cleite? A pode, princípio, pode. eu acho que isso tem que ser. Eu vejo muitos profissionais de educação física prescrevendo musculação, nem sempre ela é tão a mais adequada, talvez, do prescrita, mas já pensa em entrar na área da Cleite ou na área da nutricionista e prescrever a dieta e dizer que vai fazer a massagem ao estar lá. E Sim, eu não consigo me convencer com essa sim, questão. Eu sou estudante da físio, né, na fisioterapia, e percebo que cada vez mais a gente precisa, então, conhecer aquilo que vai poder mexer e manipular amanhã. sim. Não dá para. Tome muito cuidado, assim, quando um personal te dá tudo. Né? Ele te dá o treino, a alimentação, o que tu vai comer, o que tu vai fazer. Orientação, gente, é uma coisa. Te Sim, prescrever aquilo para tu ir lá e fazer, ó, é tem que ter um outra. grau, tem que ter um grau de conhecimento diferenciado para poder sanar. Temos profissionais hoje de educador físico com nutrição, assim como eu falando de questões posturais e reabilitação de lesões, busco isso muito na área da físio, né? Sim, Mas hoje já tem na área do treinamento e da educação física, já tem muito trabalho de reabilitação funcional, né? Que acaba abraçando a causa da lesão logo após um período inicial de trabalho terápico, ou com a quiropraxia, ou com a osteopatia, né? E após determinado momento, quando você indica, né, Cleide, daí a gente
A gente Sim. precisa ter conhecimento do que foi feito antes para conseguir não errar aqui, A né? história daquela pessoa, né? Ou errar o menos possível para continuar bem, né? E Sim. acho que é aí que se diferencia os profissionais, né? Eu acho que isso é uma questão, né, do posicionamento também do profissional, né, de entender o Exato, seu lugar, né, qual a exato. prática, como que ele vai poder ajudar melhor, né. Então, na área da quiropraxia, assim, como é uma profissão muito nova no Brasil, a gente ainda não está regulamentado, né, a gente tem Uhum. reconhecimento da OMS, né, mas ainda há uma longa estrada aí para a gente percorrer, né? Então, existe muita informação equivocada, né? E muitos profissionais de outras áreas que se aproveitam, né? Ah, a quiropraxia está em alta, né? Também Aham. faço quiropraxia, né? Então, eu ali mesmo na academia, eu já vi alguns personal, né, alongando as pessoas e depois vai lá nas costas, né? E, dei uma estaladinha, uma soltadinha pra te ficar melhor. Gente, Aham. mas tu tá fazendo o quê, sabe? Né? Tu tem que reconhecer qual a necessidade daquela estrutura. Às vezes a pessoa já tem uma dorsal retificada e vai lá e joga pra dentro ainda mais, né? Ah, muito bem. Então, Aham. esse tipo de coisa a gente tem que ter, né, esse olhar. E o público em geral, eu acho que também tem que ter essa preocupação, né, de quando ele Uhum. vai escolher um profissional, né, ir por uma indicação, ver as avaliações desse profissional, né, tentar conversar antes, se possível, né, ver aonde que essa pessoa se formou, tanto na área de educação física Uhum. quanto na minha área, né? Ter certeza de que essa pessoa é um profissional formado e capacitado para te dar esse suporte, esse apoio que tu precisa, né? Hoje em dia, com o auxílio da internet, a gente tem acesso a muita informação, mas nem sempre essa informação é válida, né? Então tem Ah, muito nossa. criador de conteúdo falando sobre nutrição, falando sobre exercício, ensinando a fazer exercício, né? E muitas vezes nem é um profissional da área. Então isso a gente tem que ter esse cuidado e eu acho que as pessoas também têm que ter essa consciência, né, de procurar um profissional adequado para também ter o resultado que ela espera, né? E não se Isso machucar. tem função nossa, né, Cleide? Eu acho que esse tipo de divulgação, assim, através de uma live, através de uma boa Sim, postagem esclarecedora, isso é o tempo, né? A gente está fazendo um trabalho hoje que talvez uma quiroprata futuramente tenha menos, né? Eu sempre comento. sim, O trabalho que a gente faz hoje expondo, explicando, entrando numa rede social, despertando essa consciência para o aluno, é um trabalho que talvez para o filho do aluno ou para o amigo do aluno vai ser um trabalho que talvez para o profissional mais ali da frente não passe tanto trabalho como estamos passando. Ou serão sim, outras problemáticas para resolver, né? Mas eu percebo que esse despertar de consciência de saúde e de orientação mais especializada, Cleide, ele é um trabalho que precisa, eu não sei se é cultural no nosso país, uhum, a comunidade, mas a gente precisa batalhar um pouco sobre isso, né? sim, Determinados conhecimentos, os alunos às vezes chegam assim, professor, mas você sabe desse tipo de assunto porque você estuda fisioterapia. E nem sempre, Cleide. Isso começou uhum, lá na educação física. Isso é muito do sim. perfil do profissional. É o Vai do perfil que interesse, a né? Cleide foi atrás, né? O Araújo foi atrás, o Joãozinho foi atrás. E ele não se saciou. Sim, Ele continua buscando alguma forma diferente de entregar algo diferente e ele precisa, para que esse algo diferente seja consumido, é preciso as pessoas terem um olhar diferente. E nós mesmos temos que construir isso, né? sim. né? Mas tu sabe que agora tu falando, eu me lembrei, essa questão de pandemia que a gente tá vivendo ainda, né? Eu acho que trouxe muito esse despertar de consciência, né? Das pessoas se olhar um pouco mais, tanto no sentido psicológico da coisa, né? De entender o seu lugar, de querer modificar o seu estilo de vida e ter mais qualidade, mais saúde, estar mais forte, né? Até porque melhora a imunidade, tudo, né? A Muito gente bom. sabe que quando a pessoa não está
a caminho de uma realização ou não está profissionalmente realizada, ela fica mais deprimida, já não tem mais tanta vontade de se cuidar, né? Então, tudo é um ciclo, né? Uma coisa vai puxando a outra. Aham. E antigamente, assim, há uns anos atrás, quem me procurava era quem estava travado, com muita dor na coluna, ou que já tinha tentado tudo que é tipo de tratamento para dor Aham. e não tinha tido uma resposta, e daí alguém mandou fazer uma quiropraxia, né? Mas hoje, desses 2, 3 anos pra cá, a maioria das pessoas que vêm buscar a quiropraxia são pessoas que querem ficar melhor, né? Necessariamente tem uma dorzinha ou outra, né? Então, quando a pessoa chega, eu faço todo um questionário. Na verdade, a pessoa mesmo vai lendo e preenchendo, mas é mais para ela se dar conta de outras coisas que estão incomodando ou não funcionando tão bem, que às vezes ela nem se dá conta que aquilo está acontecendo, né? Ah, Mas quando ela se depara com aquele documento e começa a pensar para responder, ela vai, né, despertando que existem sim, outras coisas que estão relacionadas com a coluna dela, né? muito, Então, muito que bom. nem tu comentou, né, Araújo, que a pessoa quando tá com um desalinhamento, né, numa articulação, um desequilíbrio num grupo muscular, ela vai provocar um processo degenerativo. A mesma coisa acontece quando a pessoa tá com as vértebras desalinhadas, uma articulação não funcionando tão bem, às vezes uma rotação de tíbia, de calcânio, né, já muda a marcha daquela pessoa, daqui a pouco ela tá com o quadril todo errado também, né? Então são coisas no início muito simples da gente cuidar com uma quiropraxia, né? Mas se tu não vai olhar isso, vai evoluindo para um processo degenerativo e daqui a pouco numa idade mais avançada precisa ir até em casos extremos fazer uma cirurgia, né? Fazer uma Ah, prótese de quadril, de joelho, coisas que a gente poderia ter prevenido e evitado, né? Com a quiropraxia, mantendo essa organização corpórea, né, bem funcional, né, e o exercício também funcionando. exato. Essa questão que tu comentou da pandemia, da imunidade, né? Isso ressaltou muito realmente assim a importância das pessoas perceberem que nosso corpo foi feito para se movimentar, Sim, mas se movimentar, né? Nada de extremos, né? Ninguém sim. é Ultraman aqui, né? ou super-homem. A questão é que é a mesma questão que eu comento da dose-resposta. Cada Sim, pessoa, de acordo com aquele questionário que tu comentou da anamnese, sim, ela vai se deparando com uma coisa, nossa, como eu estou mais ativo, como eu estou menos ativo, pouco ativo, eu estou totalmente sedentário. Ela vai se identificando ali, né? Porque ela vai respondendo, ela vai tomando consciência daquilo. E exatamente. é nesse ponto que a questão, né, que eu percebi também que a volta, o retorno das pessoas vindo buscar atividade ficaram 2 anos paradas. 2 anos, um Nem na ano. rua, né? Tem gente que insistiu, não deu, voltou. Voltou para casa, tentou. Mas eu acho que o pessoal precisa mais insistir na sua volta do que pensar só em precaver. Porque dependendo, se tu puxar muito em se precaver, daqui um pouco pode ser contraproducente. Né? Ah, com certeza. Você, eu tenho que ser curto e grosso. Você não pega um resfriado, mas você vai começar a desenvolver uma artrite, uma artrose de coluna, né? Você vai ter um quadril que você tinha um problema, o joelho que você tinha algum problema mínimo vai se agravar, né? Sim, Um desalinhamento postural que você tinha vai começar, se ele não tinha dor, talvez ele venha sentir dor agora, porque você passou a não se movimentar, sim, porque o movimento gerava aquele fluxo, aquela renovação de energia local, de oxigenação, de limpeza de tecido, e agora não tem mais. Né? Então, até sim. que ponto isso, né? Ao ponto de algumas pessoas, sim, buscarem a prática na própria casa. Isso aconteceu aqui, mas não são muitos casos ainda não, né? Porque, óbvio, né? Nós, como profissionais que trabalhamos com muitas pessoas, às vezes, ir para a casa da pessoa pode ser uma fonte de risco indo para dentro da casa da pessoa. Sim, A pessoa acaba optando, ou só vou caminhar ao ar livre,
mas às vezes a caminhada, até mesmo a caminhada, pode não ser produtiva. Se ele tem um desalinhamento, né, como tu colocou, o calcânio, o pé, uma fascite plantar, Sim. uma dor de joelho que está difícil, ou de quadril que está difícil pisar no chão, está precisando de outras alternativas, né, outras Sim. modalidades que vão fazer ele, como eu comentei no início, vão fazer ele transitar. É uma transição para ele chegar lá. Né? Talvez É, seja isso também é interessante. uma coisa importante, né? Assim, a pessoa se encontrar também no esporte, né? Entender qual modalidade que funciona mais para ela, né? Às Aham. vezes o paciente diz para mim assim, ai, Cleide, o médico, eu fui no médico, ele me mandou fazer pilates, que pro meu caso tem que ser pilates, ou tem que ser uma natação. Ah, mas eu tenho medo de água, eu não gosto daquela função de ter que me Uhum. trocar e tomar banho, né? Ah, Enfim. Mas então não adianta tu limitar a pessoa a uma ou duas modalidades e a pessoa não fazer nada, né? Então, exatamente. às Muito vezes eu bom. digo pro paciente, olha, dá duas, três caminhadinhas de 10, 15 minutos no dia, vai ser muito mais positivo para ti do que tu tentar fazer uma caminhada direta de meia hora, 45 minutos e depois ficar com muita dor ou não conseguir concluir ela e Ah, ficar com aquele sentimento de que não consegue, né? ah, Então, dilui essa caminhadinha em vários momentos, desce do ônibus ah, uma parada antes, vai a pé, né, no mercado, tenta usar algumas soluções que encaixem também na rotina, né, e que a pessoa vai melhorando e vai se sentindo mais capaz também, né. Cliente do Viu que a gente voltou no mesmo tema, né? A dose tem que ser homeopática, né? É, Às vezes, para tudo dar certo, tu tem que começar talvez eu esteja me devagarinho, né, expressando mal, né? Homeopática, eu quero dizer assim, que seja suave, mais suave, me ajuda, Cleide, me mais ajuda que funcional, né. ela é mais que respeita mais, não agride tanto. Tem vários Isso. sinônimos que a gente vai ter que encontrar, mas eu percebo que o homeopático, talvez eu fale faz muito tempo isso, e as pessoas começaram a entender, né, Sim. essa dose fracionada. E imunologicamente, né, o exercício ele tem esse fato de o exercício e o movimento ele te exigir de diversos sistemas corporais, articular, muscular, ósseo, metabólico, cardiovascular, cardiopulmonar, isso gera um estado hormonal benéfico para esse corpo, se a dosagem for boa, né? O quanto desse exercício, quantas vezes para aquela pessoa, e isso gera todo um estado de capacidade de melhorar a sua capacidade de recuperação. E essa recuperação entra muito o sistema imunológico, né? Eu preciso reparar aquele tecido, eu preciso reconhecer o que é lixo. Tem aquela célula que vai remover uma questão química que não é benéfica para restabelecer um equilíbrio, né? Então, ali é onde a gente... Eu vou falar uma palavra feia agora. O exercício ou o movimento, Leite, ele é neuro, imuno, endócrino. Sim. Então, ele me gera um estado que eu preciso estar de prontidão para fazer algo. Aí envolve a parte coordenativa, neural. Por isso que é muito importante na terceira idade, em qualquer idade. Mas na terceira Sim. idade eu vejo mais importância ainda, né? E até por absorção de cálcio, né? Quando vem exato, aí vem as diversas adaptações, né? Ósseas, musculares, Sim. ligamentares, articulares, posturais, e que vão estimulando-se esses outros sistemas imunológicos, neurológicos, coordenativo, psicomotor, cognitivo, dependendo como essa atividade está sendo prescrita. Então, tanto é que hoje na musculação eu tenho um aluno paciente de Parkinson. Sim. Ele faz um trabalho personalizado, mas faz a musculação, faz atividade coordenativa ao ar livre e uma atividade em casa. Então, e eu posso ser categórico em dizer, se ele passa uma semana sem fazer a atividade dele, eu tenho que dizer que é um retrocesso para ele. Sim. De Já dá umas tão travadas, né? ele se adapta bem e rápido
óbvio, com alguma dificuldade, né, particular, individual de cada um, mas ao mesmo tempo, se tu retira o estímulo, eu tive que ligar para a família dele para dizer assim, ó, Natal e Ano Novo, se ele ficar do dia 23 ao dia 7 sem treinar, porque do dia 1º ao dia 5 de dezembro ele saiu com a família, ele voltou, ele regrediu de uma forma, aí eu tive que ligar para a família para comentar. Dá Então, uma para te ver chamada. como essa questão foi importante, assim. Sim. O exercício ele é neuro, por questões coordenativas, cognitivas, ainda mais quando se fala em Parkinson, né? Ou Alzheimer, outra coisa assim. Imuno, questões imunológicas, clínicas, né? Endócrino, né? Aí, clínicas e endócrino entra toda a parte, né? Hipertensão, diabetes, controle dessa glicose, desses triglicerídeos, desse colesterol. Isso, cada modalidade, tanto aeróbica quanto musculação, tem o seu benefício em particular. Algumas vão melhorar mais determinados quadros clínicos, outras vão melhorar outros, em potencial, outros quadros clínicos. Né? A musculação tem partes X benefício, o aeróbico X benefício. Hoje tem trabalho até que mostra que a flexibilidade melhorou a resistência à insulina e melhorou o quadro de diabéticos. A flexibilidade, eu não estou nem falando em gastar energia, tornou aquele tecido mais distensível e se passasse uma glicosezinha por ele, ela seria captada sem a presença da insulina de uma forma mais fácil. Estou tentando explicar, né, o efeito de resistência à insulina de uma forma que todos entendam. É como se tivesse um caminhãozinho de glicose passando aqui, ele precisaria da insulina para levar ele até o tecido. Mas com o exercício, isso se torna menos necessário. Não que não se torne necessário. Mas começa a haver uma relação de independência do corpo de conseguir melhorar esse controle. Exato. De melhorar esse controle em geral. Mas a gente não fala termos tão técnicos aqui para todos entenderem, né? Então tem o diabetes, a hipertensão, quadros de determinadas cardiopatias. Mas hoje eu vejo que os quadros ortopédicos posturais, eles são em massa. Sim. Eu não gosto de ser sensacionalista, Cleide, mas assim, ó, a pessoa tem uma dor, alguma questão tem ali de desbalanceamento. Ou ela agrediu muito fortemente aquilo ali, um trauma, uma batida, um trauma direto, ou ela tem algum estresse diário, alguma exigência que esse trauma ele é tão brando, mas de tanta repetição, ele gerou um desconforto. E aí ele gerou algum desbalanceamento. Sim. E aí a gente precisa olhar com isso com outros olhos. Quem está rígido? Quem ficou fraco? Quem está forte demais? Quem está fraco eu vou reforçar. Quem está encurtado eu preciso alongar. Quem está rígido demais eu preciso liberar um pouco. Para tudo começar a andar melhor. Esse é o grande tema para, eu acho que numa prescrição. Chave, né? Essa é a grande prescrição. É a prescrição mais assertiva. Descobrir quem está causando alguma coisa. Não olhar só. Eu percebo que eu vou chamar a atenção uma questão. Às vezes um músculo rígido, tá, Cleide? Um músculo rígido ele tem que ser alongado? Tem que. Mas às vezes é necessário um exercício com sobrecarga para fazer com que aquela musculatura aumente a zona operacional. Ativar dela. Ele, né? Exato. Esse músculo precisa trabalhar em pontos de força mais alongado. Porque se eu só alongar, vai acontecer que nem meu aluno. Daqui a 2, 3 dias, se não tem alongamento... Ele faz um rebote, né? Exato. Mas se ele alongar, amanhã ele treinar, amanhã ele exigir de novo aquele estiramento, e no outro dia ele treinar com força naquele ponto, é como se eu dissesse assim, agora eu largo ele e ele continua aqui. Por um período. Sim, mas aí quando ele vai querer encolher de novo, eu vou lá e alongo de novo, treino de novo naquele ponto. Eu acho que foi possível entender. É preciso treinar em pontos de força em que o músculo está bem alongado, com associação do alongamento,
para que aquele músculo que está encurtado melhore a sua complacência, a sua distensibilidade. Não adiantaria, o que eu quero dizer é que, infelizmente, só alongar parece ser uma dose muito simplista. Sim, sim. Agora tu me fez lembrar da Vai pós precisar da de... quiropraxia, vai precisar da flexibilidade e vai precisar, lá no ponto final, treinar numa posição alongada. Né? Sim, Exigir força na posição alongada para que ele, aquele ventre muscular, não só as fáscias, as bainhas, aquele ventre, a sim. parte vermelha, para o pessoal entender Aquela aí, fibra, né? ela aumente no sentido longitudinal. Exato, não só em paralelo, né? Ficar grosso, volumoso, mas nesse sentido aqui. Então Isso que isso tu... muda muito o quadro postural. Sim, isso que tu tava falando também, quando eu fiz a minha pós de saúde do trabalhador, né? Então a gente estudou também, às vezes a pessoa tá ali no computador, né, uma manhã inteira, tem que dar uma paradinha, né? Antigamente, né, a laboral. Ai, vamos lá, todo mundo alongando e tal. Mas aquele músculo tá ali, né, tenso, rígido. Aí a pessoa vai direto pegar e dar uma alongada para ver se fica melhor. Muitas vezes o corpo ele faz um rebote porque Uhum. ele já tá naquela contração ali bloqueando o movimento, né? Exato. Então ele precisa dar uma exercitada, uma Uma- mobilizada, né? Manipular, né? Ele precisa de Isso, manipulação. Ele não uma precisa, ele não, fluidificação nessa exato, fibra. ele não pode ser estirado. Vai virar um estresse Isso, mecânico, ele vai ter esse efeito de reflexo, né? Às exatamente. vezes é preciso uma água morna nas costas, se for as costas. Sim, É preciso uma massagem naquela região. É sim, preciso uma mobilização feita pela Cleite, sim. né, para Uhum, melhorar aquela inibição artrogênica, né, a inibição sim. articular que gera o sinal. Ó, Uhum, pelo amor de Deus, vocês aí ao redor se travem todos porque eu não quero me movimentar. Falei eu articulação, né? Vamos sim. dizer assim. Então isso é uma questão bem importante que tu colocou. Ah, é bem. Tomara que o pessoal escute isso até o final da live, quando olhar a Sim. live, porque é bem importante essa informação. E Tá? por falar em final, né, já estamos chegando no Opa! nosso final também. Eu queria Como é agradecer, né, bom, a né? Passa audiência. rápido, né? Passa rápido. E tem muito assunto, né, Araújo? Aham. Nem falamos tudo que a gente tinha Aham. pensado, mas pode ficar também para uma próxima. Claro. Quero te agradecer também, Araújo, pela tua disponibilidade, né, em trazer Aham. teu conhecimento Eu que agradeço, e Cleide. enriquecer aí a nossa manhã. A live vai ficar gravada tanto no feed do meu Instagram, né, Quiropraxia Cleite, no Facebook e também no canal do YouTube, tá? Tá. Eu queria também aproveitar, né, se alguém quiser fazer um acompanhamento contigo, Araújo, onde que te acha, como é que tu Isso. faz o teu atendimento, se faz online, só presencial. Hoje a gente está eu estou em Florianópolis, né? Faz um período já, quase 2 anos que eu estou em Florianópolis. Uhum. A ideia é, na prescrição online, geralmente entrem no Instagram, araújo.personaltraining. Ali na bio vai ter o meu número de celular, né? Também podem acessar, verificar algumas postagens, se forem pertinentes às seus objetivos e metas. Vai ter no geral, momentaneamente, né? Mas sempre com questões sobre lesão, questões posturais, tem. É só correndo um pouquinho o feed ali, você vai ver questões bem importantes. Tem dúvidas? Podem mandar pelo direct, eu respondo. Às vezes não na hora, mas logo Sim. posteriormente envio. E a prescrição ela pode ser hoje personalizada, né? Ela pode ser semipresencial, alguns encontros em particular e outros com assessoria do treino, e a online à distância. Como eu consegui sanar essa questão online à distância? Por vídeos. Né? Uhum. Hoje eu vejo que a prescrição online, o aluno chega para mim, a prescrição online do professor que foi passada, era, às vezes é só o nome do exercício e a lista do que fazer. E eu achei Uhum. aquilo não produtivo, Gera ou não. muita dúvida, né? É muita dúvida. Quem está ali na tua frente é que vai ditar se tu vai acertar ou não. Então, Uhum. no intuito de me responsabilizar mais por isso, eu decidi sempre no online, às vezes tem um custo maior por isso, mas eu entro em contato com a pessoa, a gente faz essa anamnese via WhatsApp ou no direct, verifica as questões quantas vezes, faz a discussão da divisão, como é que vai ser, da sua atividade, da sua programação diária,
E quando eu for prescrever o treino, eu vou filmar ele. Seja ele do meu corpo pessoa, ou de masculino ou de feminino. Eu vou fazer uma legenda. Treino 1, X exercício, legenda embaixo. A pessoa vai ter, além da verbalização ali da escrita, a legenda, ela tem a exemplificação. Né? Tem o movimento, tem a combinação. É assim que eu quero. Sim, ela visualiza já Ela bem, né? visualiza o que ela precisa fazer. E eu encontro de que se ela precisar dizer, não consigo fazer, professor, vamos pensar nela lá na outra academia, né? Porque geralmente eu peço, isso é importante, eu peço os vídeos ou fotos da academia onde ela vai malhar. Até para ver o tipo de Hoje, aparelho que tem, né? Cleide, só para te dar uma ideia, eu tenho casais, tá? 2, no Canadá, que eu faço prescrição. Já foram meus alunos de personal aqui, saíram do país. Já fazem esses 6 meses, eles são meus alunos de consultoria online. Né? Pedi para eles as fotos, tudo do local, vídeos da academia, e hoje eu passo de acordo com a logística da academia lá. Né? Eu sei que lá tem essa máquina, a escrituração dos pesos livres tem isso com esses acessórios, e aí quando eu filmo aqui, eles olham lá, tem aqui na sala, tem aquele aparelho, tem aquele acessório. E quando eles forem mostrar para o professor lá, se eles têm dúvida para fazer, o professor vai ver, é tal exercício dessa forma. Parte do princípio que ele tem mais condições ainda de mostrar um bom exercício do que só estar escrito. Né? Porque às vezes estar escrito pode gerar N variações, né? Até chegar esse microfone. Então, dessa forma, o pessoal pode entrar em contato, verificar. Eu estarei sempre aberto, dúvidas, questionamentos. É assim que a gente melhora o nível de consciência. Esse é o primeiro passo. Tá? Então tá. Obrigado, vamos agradecendo. Já passamos aí o nosso tempo de 1 hora, né? Mas fico muito feliz pelo convite, tá? E que seja possível futuramente, eu fico grato ao convite. A gente tem muito a colaborar. Sei que o teu trabalho sempre tem, né? Então, né? tá. Obrigada, Araújo, por tudo. Obrigada, pessoal. Então, a live vai ficar salva aí no feed. Em alguns minutinhos já vai estar disponível para vocês assistir tudo na íntegra, tá? E é isso aí. Até a próxima. Bom te ver, Araújo. Tchau, fiquem bem, igualmente. Ótimo. Te agradeço. Tchau, tchau, Cleide. Tchau.